Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VeraCast e hoje em alusão ao 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, um programa especial para você sobre os cuidados com a saúde pulmonar. Para me ajudar aqui nessa jornada, eu conto mais uma vez com a presença do Dr. Vinícius Corrêa da Conceição, que é um oncologista clínico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bem-vindo mais uma vez. Também comigo o Hermilo Bétio Júnior, que é enfermeiro especialista em tabagismo. Bem-vindo ao VeraCast, Hermilo. Muito obrigado. As doenças pulmonares afetam, a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Tem um alerta aí para prevenção, para alguns cuidados, hábitos saudáveis que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, eu já começo aqui perguntando hoje para vocês, como é que anda a saúde pulmonar do brasileiro? Está tirando nota 10 ou não? Está se preocupando? Está tomando os cuidados, doutor? Eu acho que o brasileiro e o Brasil em geral melhorou muito em relação a isso nos últimos anos, né? Se a gente for considerar que o tabagismo, e a gente vai falar bastante sobre o tabagismo hoje, não tem como falar de saúde pulmonar e desvincular isso do tabagismo. Acho que o Brasil ele lidera hoje no mundo essa campanha e tem mostrado, né, um sucesso muito grande na diminuição da proporção da população que fuma. A gente tem alguns desafios que a gente ainda vai dizer também um pouquinho hoje, mas eu acho que nessa parte a gente tem feito o nosso trabalho de casa. A gente reduziu aí de 35% da população tabagista em 2010 para mais ou menos 10 a 12% hoje. Então foi uma redução considerável. Então eu acho que o brasileiro ele está se cuidando e se preocupando um pouco mais, mas a gente ainda tem um caminho longo até chegar ao que é ideal. Para que todo mundo esteja consciente aí da importância dos hábitos saudáveis, né, Júnior? Com certeza, eu acho que o que o Dr. Vinícius colocou é muito importante, né? Nessa jornada aí de quase 5 décadas, tivemos grandes investimentos, né? Tarifários, com o aumento do preço do tabaco, a proibição de lugares, né, de tabagismo em lugares públicos. Então, acho que foram medidas que foram muito importantes para a diminuição, né, essa taxa de tabagismo no Brasil, né, que permeava aí os 35% e caindo para 10%. Nós vamos começar hoje aqui dividindo o programa em blocos, né, para tratar de algumas questões importantes. O primeiro deles aqui é sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Segundo a OMS, é a terceira causa de morte do mundo, com registro de 3,23 milhões de óbitos em 2019. Só que no Brasil, a doença representa a quinta causa de morte em todas as idades. Entre 2010 e 2018, teve uma taxa aí de mortalidade anual de 51,5 a cada 100 mil habitantes na população geral. Queria entender, então, doutor Vinícius, o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, por que ela é tão grave, né, e responsável por tantas mortes, por tantos óbitos? O próprio nome ele já traz um pouco do que é a doença, né? O DPOC ele é uma obstrução da passagem do ar. Então a gente tem o nosso aparelho respiratório, o ar ele vai entrando e passando por tubos, vamos dizer de maneira bem simples, até chegar no alvéolo, que seria a estrutura ali final do pulmão, onde você tem realmente a troca gasosa. E todo esse caminho que ele percorre até chegar ao pulmão, se você tem uma obstrução, se você tem uma diminuição do diâmetro ali, naqueles canos que levam o ar, você vai ter uma dificuldade na passagem do ar. Então, o DPOC nada mais é do que um reflexo de um conjunto de doenças. Na verdade, ela é uma doença em que você tem uma obstrução da passagem do ar, mas existem várias outras doenças que levam a essa condição. Então, você pode desenvolver um DPOC em função do tabagismo, e é uma das principais causas, a gente antigamente chamava do enfisema pulmonar. Você pode desenvolver isso a partir de um quadro de bronquite, você pode desenvolver isso a partir de um quadro de asma. Então, existem algumas doenças que, como como consequência, elas levam ao DPOC. E justamente por isso o DPOC ele causa uma perda de qualidade de vida muito importante, porque a fase terminal da doença, o paciente ele vai ficar dependente de oxigênio, ele vai precisar de suplementação de oxigênio, e aí é um momento em que a qualidade de vida desse paciente diminui bastante. Como a gente tem, de novo, a gente não tem como falar de saúde pulmonar e DPOC sem falar do tabagismo, porque é uma das principais causas. Então a gente está falando de uma causa totalmente evitável, mas que ainda permeia muito, não só a nossa sociedade no Brasil, mas o mundo, e que leva a uma doença muito grave em termos de perda de vida e perda de qualidade de vida. E os sinais, sintomas assim apresentados, a gente passa justamente pela falta de ar, é o principal ou não? É o começo. Na verdade, no início, às vezes é uma falta de ar muito discreta, que
só vai acontecer quando você faz um exercício físico mais extenuante, pega peso. Então, às vezes no seu dia a dia você não sente essa diferença, mas ela vai evoluindo e piorando para uma falta de ar até em repouso. Com tosse, com mais catarro, você vai tendo quadros infecciosos que vão acabar contribuindo para a piora e o desfecho da doença. Então, esses pacientes têm mais riscos de desenvolverem pneumonias, broncopneumonias, quadros de vias respiratórias altas. Então, no início é uma falta de ar leve aos grandes esforços. Isso vai se tornando progressivo, com tosse, com febre, com mal-estar, até chegar no momento em que você tem falta de ar em repouso. E é triste pensar, né, Júnior, que algo com uma taxa de mortalidade tão alta tenha prevenção. E as pessoas estão errando nisso ainda, né? Com certeza. Fazendo um link com o tabagismo, né, que é um dos objetivos da nossa conversa aqui. O tabagismo, hoje um cigarro ele tem uma média de aproximadamente 7 mil substâncias, né, que através do cigarro eles vinculam todo esse aparelho respiratório, causando essas lesões, né, que podem causar uma série de complicações agudas quanto crônicas, né. E o tratamento, doutor, possível no caso? Aí tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é a gente entender que a primeira coisa, até para o próprio tratamento, é você cessar o tabagismo. A destruição que você tem no parênquima pulmonar, naquelas estruturas que são os alvéolos, isso geralmente é irreversível. Então, você parar a causa do DPOC, ela vai fazer com que você pare de piorar. Geralmente o dano causado você não consegue restabelecer mais. Mas a primeira coisa no tratamento é você parar com aquele estímulo que está levando a doença. A segunda, aí existem uma série de substâncias broncodilatadoras que vão atuar. O nosso brônquio, que é esse cano por onde o ar passa, ele é músculo, ele é revestido por músculo. E como qualquer músculo do corpo, ele consegue contrair e dilatar. Então você consegue usar medicações broncodilatadoras que dilatam essa musculatura, permitindo que esses canos fiquem um pouquinho mais largos e facilitando a passagem de ar. Anti-inflamatórios, algumas substâncias como corticoides, alguns anti-inflamatórios mais modernos que a gente pode usar, mas o principal, sem dúvida, é tirar o fator que está causando o problema. E tem outras doenças pulmonares também que a gente ouve falar bastante, né? A apneia, asma, pneumonia. Podemos falar um pouquinho sobre a diferença entre elas? São quadros que muitas vezes, no momento da fase aguda, o diagnóstico nem sempre é tão fácil, porque alguns sintomas eles se sobrepõem. A pneumonia é um quadro geralmente infeccioso, então é um quadro bastante súbito, em que você tem febre, mal-estar, falta de ar, tosse, mas é algo que começa de maneira muito súbita. Você consegue marcar, olha, 3, 4 dias atrás eu comecei com tosse, catarro. Então é um quadro infeccioso. Muitas vezes é um quadro causado por bactérias, às vezes é um quadro mais viral, e ele é o que a gente chama de autolimitado. Você às vezes vai precisar tomar antibiótico, mas ele se resolve na maioria das vezes de maneira mais tranquila. A apneia do sono é um problema em que você tem paradas respiratórias durante o sono. Existem alguns mecanismos para isso. A gente tem a apneia obstrutiva, que você tem uma obstrução da passagem do ar. Isso pode ser ocasionado por obesidade, por aumento da região aqui próximo da garganta, de algumas estruturas que a gente tem na garganta. Algumas doenças como diabetes e hipertensão aumentam o risco de apneia, podem ser causa e podem ser consequência da apneia, mas a apneia ela leva uma parada súbita da respiração, às vezes por alguns segundos durante a noite. É o paciente que ronca, geralmente o roncar durante a noite é um reflexo dessa apneia e isso traz uma série de consequências, inclusive mal-estar, o paciente ele fica constantemente cansado. Então, são doenças diferentes, muitas vezes negligenciadas, que têm tratamento e que trazem uma melhora de qualidade de vida muito grande para os pacientes. A asma é um quadro alérgico, inflamatório, muitas vezes é um quadro que começa na infância, porque tem um componente muito importante hereditário, e tem um quadro alérgico que está relacionado à exposição a alguma coisa do meio ambiente que causa aquele estímulo. Você libera uma série de substâncias no seu organismo que vão levar ao fechamento também do brônquio, mas causado pelo contato com alguma substância que causa irritação para a via aérea. Então, muitas vezes são quadros parecidos, mas, por exemplo, acontecem em idades diferentes. A asma geralmente começa na infância, a apneia do sono é muito rara na infância, vai acontecer depois dos 40, 50 anos, e a pneumonia é um quadro infeccioso que, a não ser que você tenha alguma predisposição e uma imunodeficiência, são quadros que vão acontecer mais pontuais ao longo da vida. E por que será que as pessoas banalizam essas doenças?
Isso é uma pergunta muito interessante, principalmente quando a gente relaciona com a questão do tabaco, né? Eu acho que os prejuízos imediatos do tabagismo, eles são muitas vezes adiados, porque a gente não tem essa percepção. Eu posso consumir um maço de cigarro hoje e amanhã eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo tudo que eu preciso, né? Então, esses prejuízos são muito a médio e longo prazo. Então, eu adio o processo de cessação. Então, e a gente também acho que vem de uma cultura muito curativa e pouco preventiva, né? Também temos a cultura de automedicalização. Então, acho que existe um progresso, né, nesse processo de saúde e doença, de cuidado que nós temos tendo no Brasil, né? Mas ainda assim, né, principalmente agora com os dispositivos eletrônicos, eu imagino que a gente tem numa crescente dos 10%, né? Suspeito que a gente tem aumentado um pouco essa porcentagem, porque a gente tem essa questão do adiamento de algo que a gente não consegue perceber prejuízos imediatos, né? Mesmo sabendo muitas vezes que tem uma doença como uma asma, a pessoa às vezes continua fumando, né? Continua tendo hábitos que não são saudáveis aí. No caso dessas doenças, quando a gente deve procurar um médico? Sempre, no caso, né? Ter um acompanhamento, né? Eu acho que o que você falou da banalização está muito associado ao fato do pensamento de que são doenças pouco agressivas ou que trazem um risco muito pequeno de morte, principalmente, né? Então fica no nosso imaginário de que não é tão complicado tratar uma pneumonia simples, ou que a pneumonia só vai acontecer naquele paciente mais idoso, ou aquele paciente que tem uma comorbidade muito grande. A asma também, em geral, os quadros de asma grave, eles são menores, e esses já estão desde a infância acompanhando com um médico especialista. E a apneia do sono, esse sim, eu acho que é muito negligenciado, tanto o diagnóstico e principalmente o tratamento. Acho que hoje a gente vê mais, um dos tratamentos mais eficientes para a apneia do sono é usar aquele CPAP, que é um aparelhinho que joga um alto fluxo, e as pessoas têm muito medo de ter que usar isso, porque dá aquela ideia de que você vai dormir mal, que a sua qualidade do sono vai ser ruim, e é justamente o contrário. Usa na hora de dormir, Mesmo né? você usando a máscara, que parece ser algo que vai te atrapalhar a dormir, a qualidade do sono ela melhora tanto que você vai né, os pacientes, a maioria dizem por que não sabiam antes que podiam usar aquele aparelhinho e passar a ter uma qualidade de sono tão grande. Então passa a dormir melhor, melhora no dia seguinte a disposição, e a gente sabe que a apneia do sono é causa de hipertensão, de diabetes tipo 2, então é uma coisa que parece simples, mas que causa uma série de doenças que a gente nem imagina que tem relação com isso. Mas eu acho que procurar o médico é sempre, né? Eu falo que a gente precisa prestar atenção no nosso corpo, e tudo que foge do que é o dia a dia, do que é o normal, a gente precisa da ajuda de algum especialista. Claro que se você tiver um cansaço, hoje eu estou mais cansado, eu senti um pouco mais de falta de ar e algo leve, talvez você vá observar um pouco mais. Mas qualquer sintoma novo que você tenha e que perdure por mais do que 4, 5 dias e não melhorou nesse espaço de tempo ou vem piorando progressivamente, tem que procurar o médico e a partir daí fazer os exames e eventualmente se diagnosticar uma condição patológica, começar a tratar. Quanto antes começar esse tratamento, melhor, né? Sempre, sempre melhor. E a gente vai entrar na questão do tabagismo aqui, inclusive agora, porque em 2020 foi o responsável, o tabagismo, por mais de 161 mil óbitos em todo o país, mais de 430 mil novos casos de DPOC, mais de 66 mil diagnósticos de câncer, entre eles o câncer de pulmão, né? E esses dados são muito alarmantes realmente. E aí a gente quer falar aqui sobre um programa que o Veracruz deu início, que é o Programa de Saúde Pulmonar. Conta pra gente, como que funciona esse programa? Bom, a gente tem um programa fundado em cima das diretrizes do PNCT, que é um Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Dentro desse programa, nós temos uma abordagem farmacológica que passa pelas terapias de reposição de nicotina, que é a bupropiona, que nós temos aqui no Brasil, o adesivo de nicotina, a goma e a pastilha. E também temos um aporte não farmacológico, que é um investimento na parte cognitiva comportamental, né, com abordagem individual, respeitando as vulnerabilidades do indivíduo, né? Então, é essa combinação de fatores, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos, que a gente tem oferecido para os pacientes. Para as pessoas entenderem, assim, na prática mesmo, o que acontece com o pulmão quando a pessoa fuma? O que o cigarro ele provoca nesse pulmão? Como que ele adoece? Assim, a fumaça do pulmão ele contém uma série de substâncias, que a gente já falou, mais de 2.500 substâncias que são claramente cancerígenas, mas muitas outras substâncias que não necessariamente causam câncer. Então, inicialmente, você já tem logo de cara uma queimadura ali de toda a parte da via respiratória alta e do pulmonar. Então, aqueles cílios, que é como se fossem pelinhos que você tem toda a via aérea que ajudam a eliminar o catarro, a jogar a poeira para fora, eliminar para qualquer
partícula que possa ser irritativa, você já de cara começa a perder toda essa capacidade ciliar de eliminar esse catarro. Então você começa a acumular mais catarro. Depois você vai destruindo, você vai causando um processo irritativo na parede do pulmão, nesses alvéolos. Essa inflamação, ela leva a uma série de células do nosso corpo a liberarem algumas substâncias nessa região, que vai acontecer mais ou menos o que acontece quando a gente, por exemplo, bate um joelho, bate o cotovelo, que inflama, fica vermelho, inchado, acúmulo de líquido. No pulmão é basicamente isso, você vai encher o alvéolo de líquido, vai promover uma inflamação da parede, e isso sendo feito de maneira crônica, aquele epitélio que tem células que ajudam na troca gasosa vão sendo substituídas por um tecido fibrótico, um tecido de cicatrização. Você vai morrendo, né, vão morrendo as células que são normais do pulmão e vão sendo substituídas por células de cicatrizes, mas que não fazem a mesma função que a célula pulmonar normal. Então você vai perdendo essa área de troca de oxigênio por dióxido de carbono, ela vai deixando de existir. Enquanto você ainda tem bastante pulmão, as outras áreas saudáveis elas vão compensando essas áreas que vão sendo destruídas, até que chega um limite que você não tem praticamente mais área saudável e você não consegue mais fazer essa troca. A gente tem no ambiente mais ou menos 21% de oxigênio, que é o ar, né, a parte do ar que a gente realmente vai usar para poder oxigenar o corpo. Então, o que eu preciso começar a fazer é suplementar uma quantidade maior. Esses 21% que estão aqui no ar não são suficientes mais para oxigenar o corpo. Eu tenho que dar oxigênio suplementar na tentativa de conseguir suprir essa necessidade. Mas também chega num limite que nem isso vai ser mais suficiente. É como se o paciente aos pouquinhos fosse morrendo sufocado, fosse morrendo com falta de ar, que é uma perda de qualidade de vida muito ruim e é um desfecho, uma terminalidade para aqueles pacientes que vêm eventualmente a óbito por isso, muito difícil e muito ruim. Só para trazer um pouquinho dos dados que você falou, o cigarro é a principal causa evitável de morte no mundo. Então, de tudo que causa algum tipo de morte que pode ser evitado, o cigarro é o principal deles. São 8 milhões de mortes no mundo por doenças relacionadas ao cigarro, não só câncer. E a gente tem uma estimativa que no Brasil morram mais ou menos 440 a 450 pessoas por dia por doenças relacionadas ao cigarro. Então é muita coisa, é uma perda de vida humana, uma perda e um gasto para a saúde pública, porque muitas dessas pessoas são pessoas jovens, pessoas economicamente ativas, então é muito grande para qualquer governo pensar que qualquer ganho que você tem em imposto não vale o custo que depois você vai ter que colocar na saúde pública. E tem também o tabagismo passivo, né, que prejudica muito a saúde e nem sempre é uma opção. Então, eu estava ouvindo o Dr. Vinícius falando, e só para fazer uma complementação que eu acho que é bacana, porque a gente sempre pensa na questão das complicações oriundas pela fase gasosa do tabaco, né? Nós temos também o depósito de substâncias de metais pesados, de partículas sólidas também que causam agressão no pulmão, e também temos lesões por temperatura. Então, ou seja, ainda que nós tivéssemos menos substâncias no cigarro, que são vias de 7.000, ainda assim ainda seria teríamos prejuízo, prejudicial. né? E falando um pouquinho sobre o tabagismo passivo, bom, o Dr. Vinícius falou que o tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo, é adoecimento precoce, e o tabagismo passivo é a terceira. Ou seja, se a gente puder escolher do que a gente quer que dê ruim, né? Duas estão elegidas entre as três principais causas. O tabagismo passivo, pensando em danos, ele é muito parecido com o tabagismo ativo, né? Ainda que você tenha uma contaminação menor, um acesso menor a essas partículas, a fumaça que você expira, né, que você não inala, que fica no ambiente, ela é tão tóxica, contém várias dessas substâncias que são muito carcinogênicas também. E tem que ser algo que está muito próximo de você ou já é considerado um tabagismo passivo estar no mesmo ambiente, tem uma determinada quantidade? Como é que funciona? Olha, quanto mais próximo, maior a exposição, maior o prejuízo, né? Existem barreiras, tem pacientes que fumam fora de casa ou eles evitam fumar próximos, né? Mas a poluição ambiental, que é uma coisa que ainda está sendo construída, ela vai muito longe, assim. Então, ela impregna no sofá de casa, na cortina, né, nos móveis, nas superfícies. Então, isso pode ficar até dias ou até semanas ali, causando essa poluição. Pensar que muitas crianças, inclusive, né, acabam sofrendo com isso também, né? Além de servir como exemplo, você tem crianças que têm bronquite, que têm asma, que às vezes os pais se preocupam com tantas coisas, mas estão estimulando um dos principais gatilhos para que a criança ou adoeça ou venha no futuro eventualmente assumir esse hábito como um hábito corriqueiro da vida dela. E aí a gente entra num ponto que o Júnior comentou aqui no início, né, que são os vapes. O Dr. Vinícius já até falou com a gente sobre isso aqui no VeraCast, que é um problema da atualidade, né, que contribui muito para o aumento das doenças pulmonares também. O problema do vape é que ele veio trazendo uma ideia que
primeiro é totalmente errada, de que serviria como uma porta de saída, e hoje, na verdade, é o contrário, ele serve como uma porta de entrada. E tem um chamariz muito grande para os jovens, né? Então, talvez a população que mais use vape é a população jovem. A gente tem dados dos últimos 5 anos de um aumento de mais de 600% no uso de vape no Brasil, especialmente na população entre 17 e 25 anos. E isso a gente está falando de um mecanismo que é proibido no Brasil, que a Anvisa não liberou, teve uma discussão recente até muito grande com relação a este liberar ou não, e não foi liberado. Então, a comercialização ela é proibida, mas o acesso é muito fácil. Então, o vape ele tem nada mais do que um líquido que é vaporizado. Esse líquido ele vai queimar também a via aérea e liberar uma série de substâncias. Como não é algo que é liberado no Brasil, a gente não tem sequer controle do que realmente contém dentro desses líquidos. Uma das principais substâncias é um derivado psicoativo da maconha, né, a tetrohidrocannabinol, que causa um dano muito grande, inclusive uma doença pulmonar que agora a gente já conhece melhor, que chama EVALI. Mas ele tem a questão de ter menos cheiro, de não incomodar tanto as outras pessoas, então num ambiente fechado ele é mais bem aceito. Os dispositivos chamam muito a atenção dos jovens, porque eles têm inclusive o formato, e assim é um formato mais moderno, mais colorido. E essas substâncias líquidas que são vaporizadas, muitas delas têm uma quantidade e concentração de nicotina que são superiores ao do cigarro convencional. E como é algo que às vezes o jovem fica direto, às vezes o cara vai para, né, o jovem vai para uma balada e fica com aquilo o tempo inteiro. A gente já tem dados mostrando que às vezes as pessoas usando vape, a quantidade de nicotina que elas estão ingerindo seria o equivalente a elas consumirem mais de 100 cigarros por dia. Então aquela ideia de que seria uma porta de saída se mostrou completamente justamente o contrário. É a porta de entrada para um vício que é extremamente agressivo e uma maneira da indústria do tabaco conseguir alcançar os jovens e criar esse hábito ruim já desde cedo. A pessoa que decide fumar, ela está causando um dano diariamente ali à saúde do pulmão dela, né? Quando decide parar, quando consegue parar, já está tranquila ou não? Tem uns anos aí até esse pulmão começar a se restabelecer. A gente tem que entender que o benefício ele é imediato. Então, assim, você cessou o tabagismo, em poucas horas você já diminui a liberação de alguns neurotransmissores que são importantes e deletérios para o corpo. A pressão arterial cai quase que instantaneamente, a frequência respiratória diminui. Num prazo de dias você já melhora o paladar, o apetite melhora. Então, existem alguns ganhos que são imediatos. Mas com relação a risco de desenvolver doenças, especialmente o câncer, que é uma delas e talvez a que mais nos preocupe, esse risco ele vai continuar aumentado ao longo dos próximos anos, após a cessação de tabagismo. Ele vai caindo a cada ano, mas ainda continua alto. E a gente imagina que o indivíduo volte a ter um risco de desenvolver doença cardiovascular e câncer parecido, porque nunca vai ser igual novamente, mas parecido com uma pessoa que nunca fumou, mais ou menos de 10 a 15 anos depois de ter cessado o tabagismo. Isso não é para desanimar as pessoas e dizer, não, então não vale a pena. De novo, os benefícios eles são imediatos, mas algumas quedas de riscos de algumas doenças demoram um pouco mais, mas especialmente doença cardiovascular, risco de infarto, risco de AVCs, essa diminuição desse risco é imediato. Quanto antes puder parar, melhor, né? E a pessoa que toma essa decisão ou quer buscar uma ajuda, o que ela pode fazer, né? Quais são os artifícios para isso? Eu acho que pegando um pouquinho do gancho do Dr. Vinícius, o grande desafio nosso, principalmente com dispositivos eletrônicos, é trazer essa população jovem para dentro dessa conversa, né? Conscientizar, né? Conscientização, porque é um dispositivo que foi inicialmente vendido com uma proposta curativa, né, e transitória para abstinência tabágica, quando na verdade as pessoas que fumavam, continuaram fumando, migraram ou fazem uso híbrido, né, com cigarro convencional, ou houve ingresso de novos tabagistas aí, né. Então, o grande desafio nosso para dispositivos eletrônicos é convidar esses jovens que não veem esse prejuízo a curto prazo, né, que é aquilo que eu estava te falando. A gente fuma esse maço de cigarro ou fuma, às vezes, uma quantidade muito superior através do eletrônico, fazendo a conversão, mas eu não procuro ajuda porque minha vida está tudo bem, muito bem, obrigado, né. Então, para quem está ingressando no mundo do tabagismo, eu acho que é ter essa consciência, é a gente ter campanhas, né, falar sobre esse assunto. E para quem já é tabagista há muito tempo, procurar ajuda especializada, né? Muitos pacientes, às vezes, eles procuram parar por conta. Quem tinha que parar no Brasil, sozinho,
grande parte das pessoas já pararam. Essa migração dos 35% para os 10%, né, que a gente teve, o atendimento gratuito no SUS, enfim, dispositivos que ofereciam esses tratamentos, eles foram sendo construídos ao longo dessas décadas, né? Então, quem tinha que parar sozinho já parou. As pessoas que continuam fumando hoje, elas precisam de ajuda, né? Elas precisam desse aporte farmacológico, então elas precisam procurar centros especializados para fazer esse cuidado. Qual é o profissional que pode ajudar a pessoa a parar de fumar? Eu acho que todo profissional de saúde ele é capacitado para conseguir fazer essa intervenção. Existe uma intervenção breve para a cessação tabágica que ela dura de 1 a 3 minutos. Então, se você pegar um psicólogo, um farmacêutico, um médico, de qualquer especialidade que ele for, psiquiatra, gineco, enfim, essa abordagem inicial ela é decisória. Então, tem estudos falando que quanto mais precocemente você faz essa abordagem breve, que é um convite para o paciente, né? Olha, já parou para pensar em parar de fumar? Nós temos dispositivos para ajudar você. Enfim, se um dia você quiser, é aquela coisa de plantar a sementinha. Uhum. Então, isso aumenta muito, exponencialmente, a taxa de sucesso, né, de procura, de ajuda. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo, à medida que, né, as complicações forem se instalando, um especialista ele vai fazendo essa condução terapêutica. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos, né? O que a pessoa pode usar como alternativa para conseguir ficar sem fumar? Tá. Do ponto de vista farmacológico, né, nós temos então as terapias de reposição de nicotina. Hoje, uma unidade de cigarro convencional, ela tem uma média de 9 miligramas de nicotina. Mas a gente absorve apenas 1 miligrama. Então, a conta é simples. Para um cigarro que eu fumo, eu preciso repor 1 miligrama de nicotina. Então, nós temos aí 3 dispositivos no mercado, que são os adesivos, as gomas e as pastilhas. Os adesivos a gente tem no formato de 21 miligramas, 14 miligramas e 7 miligramas. E as gomas são de 4 ou 2. Ou seja, fazendo a conversão, eu posso fazer uma combinação desses fatores para eu fazer a reposição que eu preciso. Nós temos testes que a gente aplica, teste subjetivo, tem um teste chamado teste de Fargstrom, que é um teste para a gente fazer a quantificação dessa reposição de nicotina. E o protocolo do PNCT estabelece que, a partir dessa reposição, eu preciso mantê-la por 4 semanas, e aí eu vou reduzindo gradativamente, aproximadamente no intervalo de 3 a 4 meses, até eu não ter mais a nicotina, né? Que dentro dessas 7 mil substâncias, aliás, é a única que causa dependência, né, química, que eu preciso ficar com essa ordem de reposição. Bom, do ponto de vista farmacológico, a gente tem esses arranjos, mais a bupropiona, que também é um antidepressivo de terceira geração, que a gente usa muito para tabagismo, porque ele compete com o receptor de nicotina, então ele acaba diminuindo um pouco a fissura, melhora de impulsividade, então isso ajuda bastante na terapêutica do tratamento. E a mulherada que tem uma preocupação em ganhar peso, porque uma das medidas que a gente tem para tratar tabagismo são substituições, né? A gente trabalha isso na parte cognitiva, então troca-se uma substância que causa prazer por uma outra. É uma das estratégias que a gente usa e o alimento entra muito nessa linha. Então, muitas pessoas reclamam de parar de fumar porque elas começam a ganhar peso. Então, as mulheres reclamam muito nisso. Então, associado com a questão do paladar que volta, né, o olfato que melhora, que são melhoras que a gente espera, né, que a gente retome. Então, essa combinação ela pode ser muito bombástica para os pacientes que procuram parar de fumar, e muitos não conseguem ou não querem, porque eles não querem ganhar o peso. Então, a bupropiona também tem uma ação anorexígena que também ajuda na questão do ganho de peso, né, nesse controle de impulsividade. Então, do ponto de vista farmacológico, esses são alguns pontos que a gente pode considerar. E aí a gente tem, então, daí a terapia comportamental, né, que é baseada na psicoterapia comportamental cognitiva, que é criar ferramentas, estratégias para identificar gatilho, identificar padrão de consumo, né? Trabalhar as principais dificuldades do dia, as pressões familiares, que às vezes elas são protetivas, mas às vezes elas são desestimulantes, né? Então, é entender um pouquinho a relação do tabaco com a própria vida. Se eu uso uma substância que eu associo com o café, que é algo que eu faço, mas eu também uso essa substância porque eu estou irritado, eu estou feliz, é algo que eu sinto, então eu preciso pensar um pouquinho sobre essas relações e construir novas relações. Basicamente, o tratamento é esse conjunto de estratégias que a gente utiliza. É muito importante ter um apoio nesse sentido, né? Porque sozinho, às vezes, não é fácil fazer. Eu acho que foi um pouco do que o Júnior falou, né? Uma boa parte das pessoas que têm e conseguem parar de fumar, e eu não tenho dúvida que deve ter alguma coisa genética que está relacionado a isso, porque você vê claramente pessoas que têm uma facilidade maior do que outras. Mas até a questão você tem a dependência química, mas tem um pouco de dependência social, até o trejeito que a pessoa segura o cigarro, às vezes demanda a ela a necessidade de fumar. Mas eu acho que a ajuda de um profissional é bastante importante. E é importante as pessoas saberem que eles conseguem essa ajuda hoje, tanto no SUS, então até aquelas pessoas que eventualmente não têm condições de pagar um plano de saúde ou de terem acesso a um nível de atendimento de saúde mais especializado, o SUS hoje está bem estruturado para oferecer tanto essa parte farmacológica, como o acesso a psicólogos, a psiquiatras que possam demandar essas outras substâncias, esses antidepressivos, mas criar em centros especializados e criar em centros hospitalares a possibilidade do paciente ter essa equipe multidisciplinar. Eu sou oncologista, então eu faço sempre o paralelo com o câncer, né? A gente nunca consegue tratar o câncer sozinho.
O oncologista ele tem um papel importante, mas eu sozinho não vou fazer com que o paciente tenha o melhor tratamento ou a melhor qualidade para o tratamento dele. Eu preciso de ter o psicólogo, o nutricionista. Para parar de fumar é um pouco parecido. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar que atenda essas necessidades do paciente. As necessidades físicas, as necessidades psicológicas, medicamentosas. E se você consegue oferecer isso para o paciente, a sua chance de sucesso é maior. Não que todos vão conseguir parar de fumar, mas o sucesso com certeza será maior. E aí é colher os frutos, né? Porque uma vida sem tabaco é uma vida com muito mais benefícios, né? O Dr. Vinícius trouxe alguns aqui, mas são inúmeros realmente. Sim, a gente costuma dizer que o tabagismo ele é um encurtador de repertório, né? Então, como eu faço essa associação diária, né, 20, 30 vezes, né, no meu dia, com essa relação com a substância, isso está no lugar de outras coisas que poderiam estar entrando, e acho que o convite para o tratamento é um convite para uma nova vida, né? O que eu posso colocar nesse lugar, o que eu vou fazer com isso, né? Sem contar com os benefícios aí a médio e longo prazo que são infinitos. Que a sociedade possa discutir mais isso, né? Trazer realmente para a pauta e conscientizar, né? As pessoas, sobretudo os jovens. Eu acho que essa discussão está cada vez mais em voga, e eu acho que aí, de novo, trazendo o Veracruz nisso, eu acho que o Veracruz foi muito feliz em lançar esse programa de saúde realmente pulmonar. Então, assim, o Veracruz conseguiu enxergar no benefício em você trazer para as pessoas a possibilidade delas entrarem num programa não só de rastreamento, porque na verdade tudo começou com o pensamento de como é que a gente pode diminuir ou detectar precocemente o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma das doenças relacionadas ao cigarro, mas como a gente falou, não é a única e talvez nem seja a mais prevalente entre todas as doenças cardiorrespiratórias que o cigarro causa. É muito difícil você convencer, às vezes, o paciente a fazer um rastreamento, até pelo medo que ele tem de encontrar uma doença, e o perfil do paciente que é tabagista é um perfil de um paciente um pouco mais resistente, por exemplo, do que a mulher que você propõe fazer mamografia depois dos 40 anos, todos os anos, e elas aderem mais a isso. Então, simplesmente focar na diminuição do risco do câncer, a gente enxergou que talvez não fosse a maneira mais acertada da gente conseguir propor algo que trouxesse realmente um benefício real para a população. E aí acho que o Vera foi muito feliz em criar esse programa de saúde pulmonar, que vai muito além de detecção de câncer, vai na detecção precoce e no tratamento de uma série de doenças, mas que precisa estar aliado à cessação do tabagismo, porque não faz sentido em você falar em saúde pulmonar se você não falar em possibilidade de, pelo menos oferecer ao paciente a possibilidade dele parar de fumar, se ele enxergar que existe valor nisso. E aí o Vera montou e está montando um programa que já começou, o Júnior participa, a gente da Oncologia faz parte desse programa, e acho que é um programa que está começando, mas para trazer essa semente que o Júnior falou, e acho que vai ter muito sucesso nesse caminhar. Que seja uma bela jornada aí, viu? Obrigada, Júnior, por todos os esclarecimentos, por todo o conteúdo que você trouxe aqui hoje. Eu que agradeço, né, pelo convite. Espero que possamos trazer boas novas aí em breve. Com certeza, volte sempre. Obrigada, doutor Vinícius, mais uma vez, viu? Obrigado, Marcelo. E aí fica... Então, a gente sempre fala, eu, como oncologista, sempre a questão de hábitos de vida, atividade física, alimentação saudável, quanto que isso impacta positivamente, especialmente no que me tange, que é o câncer. Mas... A gente tem a possibilidade, primeiro, de diminuir muito a chance de desenvolver uma série de doenças, parando o cigarro e, na verdade, evitando entrar. Então, acho que mais do que a mensagem, a gente fala muito de cessar o tabagismo, mas acho que a mensagem que fica, especialmente para os mais jovens, é para que não entrem nesse vício, seja com cigarro convencional, seja com vape, seja com narguilé, seja com qualquer alternativa que tenha a isso, porque qualquer uma delas que diga que te oferece algo que não causa problema à saúde é mentira. Então, o principal, acho que é tentar focar, especialmente nos mais jovens, para que eles não entrem nesse mundo, porque depois é muito mais difícil de parar e, com certeza, isso vai trazer consequências que lá na frente vão trazer um dano muito grande para a saúde dele, para a saúde da família. Então, e, de novo, que a gente, com o Veracruz, com esse programa de saúde pulmonar que envolve, a ideia é envolver todo o hospital, as especialidades, para que todas as especialidades tenham a capacidade de detectar esse paciente de risco e, a partir daí, desencadear todo um fluxo para que ele receba um atendimento integral, que isso sirva de exemplo para outras instituições, para outros lugares, para que a gente possa propagar esse modelo, porque a gente consiga acessar o maior número de pessoas. Com certeza. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva até você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Vou ficando por aqui e te espero na semana que vem, às 8 da noite. Até lá!